Vamos falar o que a relação com o seu pai afeta no seu relacionamento de casal, tá? E no seu relacionamento com a vida. O pai é aquela figura que entra na nossa vida um pouquinho mais tarde, né? Porque a gente nasce, querendo ou não, muito ali na esfera materna, muito envolvidos na mamãe, afinal de contas foram 9 meses com ela. E o pai, a gente começa um pouquinho mais tarde a identificar, a ir em direção a ele. E por algum motivo, algumas pessoas não conseguem acessar esse pai, tá? Seja porque esse pai faleceu, seja porque esse pai abandonou a família, seja porque esse pai tinha tantos problemas próprios, tipo assim, um alcoolismo, uma drogadição, uma depressão, algo que impedisse ele de acessar você, né? Ou talvez você ainda defendia a sua mãe desse seu pai, porque talvez ele era violento. Ou talvez você ouviu falar muito mal do seu pai. Talvez seu pai trabalhava muito e você também sentiu essa ausência muito grandemente. Então, esses tipos de ausência, ou quando a mãe falava muito mal desse pai para você, isso leva a ter alguns desafios, porque a figura paterna, se a mãe é que nos traz a vida, né, nos faz a gente aprender a lidar conosco, o pai ele leva a gente para lidar com o mundo de fora. O pai, ele é aquele que leva para a escola, que leva para o mundo, é o que deveria fazer isso, pelo menos. Então, as pessoas que têm uma relação mais sadia com a figura paterna, isso não importa, tá? Alguém me perguntou, Fábio, mas o meu pai faleceu, eu não conheço o meu pai, como é que eu vou fazer essa cura? Lembre-se que teu pai e tua mãe seguem em você, tá? Estão em você. Então é possível, por mais que já tenham falecido, que você resolva com o pai e a mãe que estão dentro de você. Assim é possível que algo se resolva, tá? Então essa ausência de pai, às vezes te torna uma pessoa muito insegura. Isso vai afetar no seu relacionamento de casal, no seu relacionamento com o mundo. Porque a figura do pai, ele nos ensina a ter autoconfiança, nos ensina a ir com segurança para o mundo, a arriscar, respeitar o diferente. Para nós mulheres, o que a gente aprende com o pai? A respeitar os homens. Se eu olhei para o meu pai e tive uma figura bacana, vai ser mais fácil para que eu respeite os homens. Agora, se eu tive um pai desafiador, eu já vou ver os homens como uma figura disfuncional, tá? Então, para nós mulheres, é uma facilidade em nos relacionar com o masculino, uma facilidade em ter autoestima, autoconfiança, tá? E aí, para os homens, o pai tem um papel de, além de ensinar a amar as mulheres, também como vocês homens lidam com o masculino. O que é o masculino? O servir a família. Um homem que ele não tem uma relação muito bacana com o pai, às vezes ele tem dificuldade em bancar uma família, em prover uma família, em respeitar o diferente, em respeitar uma hierarquia, um chefe, um sogro. Então, o homem que tem desafio com o pai também pode ter desafios na sexualidade, porque o homem só aparece quando o menino se resolve com o pai. Então, muitos homens hoje com problema na sexualidade. As mulheres com ausência de pai também pode ter uma tendência à prostituição, que também vai trazer desafios para dentro do seu relacionamento, tá? Então, essas são algumas coisas que impedem, tá? E vou me aprofundar. A ausência do pai leva a vícios com drogas, com cigarro, com videogame. Pode levar a desafios com a vida financeira, com saber dizer não, sabia? Com o pai aprendemos a dizer não, com a mãe aprendemos a dizer sim. E com o papai aprendemos a dizer não, a estabelecer limites. E o quanto isso afeta no nosso relacionamento. Porque às vezes se você não fala quais são os seus limites, se você não sabe dizer não, se você não sabe respeitar, se não sabe cuidar de outra pessoa, né? Como que uma relação vai seguir, né, gente? Desafios.
Então o pai também é uma figura muito importante. E muitas vezes o pai foi ausente, mas não tem problema. Talvez a sua mãe foi uma mãe-pai maravilhosa, que fez muito bem a função paterna. Talvez ela falasse coisas bonitas do seu pai. Porque o grande desafio, gente, é quando a mãe tem uma dor muito grande com o marido, aí ela diz, eu não vou liberar este pai para o meu filho. E esta mãe que faz isso impede o seu filho de ter um sucesso pleno. E claro que não é maldade. Tá travado, gente? Ou vocês estão me ouvindo? Me digam se vocês me ouvem, que alguém disse que travou. Mas eu não tô vendo. Travou ou vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Nicole? Beleza. Então, bora lá. Às vezes, talvez trave por conta de, né, tecnologia. E eu tava falando de a da mãe. Quando a mamãe tem algum desafio com o pai da criança, normalmente dentro dela, e não é por maldade, muitos nem sabem disso, por isso que eu tô vindo aqui trazer essa parte maravilhosa para você. Não importa a sua dor que você tenha com o pai dos seus filhos, mães que estão aqui me assistindo, a dor é tua com o teu ex-marido ou com o teu marido, tá? É preciso que essa mãe libere o pai, porque a mãe é a que abre o acesso ao pai. E é só tendo acesso ao pai que a pessoa consegue ter um sucesso pleno, que a pessoa consegue ir bem no financeiro e bem nas relações. Então, permita que seus filhos amem os pais. Por quê, gente? Porque dentro dos filhos de nós, existe pai e existe mãe. Nós somos 100% a família do pai, 100% a família da mãe, tá tudo aqui. E quando alguém diz pra mim, teu pai não presta, ou tua mãe não presta, isso não presta. Aí na minha cabeça inconsciente, às vezes eu vou querer matar essa parte que as pessoas dizem que não é legal. E aí vem as doenças, aí vem as drogas, aí vem um jeito da pessoa de tirar de si aquilo que o outro rejeita, que o pai ou a mãe rejeita. Então, se não for por você, seja pelos seus filhos. Permita que os filhos amem os seus pais, o seu pai, né? Porque o pai também faz parte de quem ele é. Então, é muito, muito interessante, né? Eu digo que numa separação ou em brigas, sempre é bacana os filhos ficarem com aquele que tem a capacidade de olhar para o filho e dizer, eu amo a parte do seu pai que existe em você. Ou da sua mãe, né? A pessoa tenha essa consciência. Porque para os filhos é muito difícil ter que escolher. E muitos filhos, ao escolherem, adoecem e até morrem. Se sabotam, se frustram na vida. Então, olhem com carinho para tudo isso, tá? A figura paterna é de extrema importância, assim como a figura materna, tá? Então, ficam aí algumas situações do que pode acontecer quando a gente não tem uma boa relação com seu pai. E lembrando, mesmo que talvez você não conheça o seu pai ou não tenha convivido, não tem problema. Você resolve em você o que estiver tendo problemas, tá bom? Pessoal falando que travou, aí não sei se é o meu, se é o dos outros. Bom, gente, tá explicado aí do que se trata a figura paterna, da grandiosidade de se ter um pai presente, né? A figura do pai ausente leva à ansiedade, à insegurança, aos vícios, ao não saber dizer não, ao não saber estipular limites, não saber respeitar o outro, servir o outro, servir a família. Não entra na cabeça desse menino, tá? Então é por aí, gente. Bom, o pessoal do Face dizendo que tá normal, então não é aqui. Vamos abrir para as perguntinhas? E aí, quando estiver próximo do fim, a gente vai fazer a meditação, tá bom? Não tem problema se a voz está atrasada. O que importa é vocês escutarem, tá bom? Bora lá, gente. Alguém tem alguma perguntinha? Achei muito legal
que hoje uma amiga me falou dessa parte das pessoas que não tem o pai vivo ou que brigou com o pai e o pai faleceu, né? Não importa. Pai mesmo falecido, as pessoas podem resolver. Como? Resolvendo consigo próprios as frustrações e os problemas que existem. O que são os problemas e as frustrações que existem? Se você ainda espera algo do seu pai, se você ainda quer mudar algo no seu pai, se você exige algo, tem que começar, sabe, gente? É interessante compreender que os pais nos deram o melhor que eles tinham pra gente, com toda a consciência que eles tinham. Isso é interessante a gente se dar conta. A Rosângela falou ali, minha mãe sempre xingava meu pai pra mim, né? E aí o que acontece? Você tá ouvindo alguém xingando teu pai, a figura da mãe é muito importante pra gente, aí você acaba tomando um lado, vou cuidar da mãe. E aí você precisa arrancar o pai de você. E aí vem os problemas, né? Aí vem os desafios, com a ansiedade, com as drogas, com problema nos relacionamentos, a mulher que não consegue respeitar os homens, tá? Juliana, já fiz uma constelação e estou travada em relação ao seu pai. Julie, como assim que você tá? Se você fez uma constelação e já viu, minha filha, vai lá e destrava com o pai. Bora lá, gente, tomar ação, não é lá fazer a constelação e esperar. Bora resolver com seu pai. Bia, Fábio, hoje eu fiz um almoço e meu pai já é falecido. Mesmo assim, coloquei o prato dele na mesa e agradeci pela vida. Foi o suficiente. Que bonito, Bia, que bonito. É interessante deixar o papai descansar, né? Agradecer, lembrar das coisas boas, com amor e deixar ele descansar, né? Seguir pro plano, não sei o que vem depois, mas cada um com as suas crenças, né? Suelen, hoje eu consigo ver que meu pai é um homem comum. Perde pra mim. Não entendi, Suelen. Como perde pra mim? Isso é uma visão que te leva pro mais ou pro menos? A palavra foi errada. Perfeito. Bom. Né? Ótimo. Pai perfeito, né? Eu digo que o pai é o certo. Porque perfeito não é para essa vida não, né? Sempre vai ter um detalhezinho que a gente não gosta, o que a gente não saiba lidar, o que a gente discorde. Então os pais são certos. Até porque, imagina se eu mudar o teu pai. Você ainda existe? Simples, né? Vamos ver, Andréia. Fábio, qual deve ser a postura do pai que tem um filho de 11 anos, que desde bebê foi criado pelo pai e pelos avós paternos? A mãe não mora longe e não liga. Evita o contato com o filho. A postura desse pai, Andréia, não é que deve. O que é interessante? Esse pai falar a parte bonita da mãe. Porque assim como um pai às vezes vai embora depois que um filho nasce, uma mãe também pode fazer isso. Por que que os pais fazem isso? Porque os pais muitas vezes estão emaranhados dentro de suas próprias dores e não conseguem olhar para os filhos. Só que o quanto eu, como mãe ou como pai presente, posso dizer, eu amei muito a sua mãe. Ou a gente teve uma noite de tesão maravilhosa. Ou simplesmente o seu pai veio para trazer esse presente que é você. Verdades. Sabe? É deixar esta mãe seguir viva dentro da pessoa. Tá, Andréia? Fran, hoje estava fazendo meditação para me conectar com meu pai. Senti uma dor na nuca. Quase perdi a concentração. A nuca é uma parte muito espiritual, né, Fran? Sandra, sentimento de menor valia pode ter origem na predileção de um pai para uma irmã mais nova? Sentimento de menor valia. Sim, Sandra, se você experienciou seu pai assim. Porque às vezes é uma coisa
que você sentiu, mas que talvez não era real, tá? Então, sim, se você se sentiu menos amada do que os seus irmãos, provavelmente você leva isso pra tua vida. Aí no seu relacionamento de casal você não vai se sentir amada, no seu emprego você não vai se sentir reconhecida e o troço vai longe, tá? Isso acontece. Às vezes os pais têm um relacionamento afetivo melhor com outros irmãos. Por quê? Por serem mais parecidos, por às vezes haver projeções em você. Às vezes seu pai projetou em você algo que ele não gostava na mãe ou no pai dele. Às vezes essas coisas acontecem. Tá bom? Boa noite, Marcelo, tu uma estrela! Olá, Kelly. Meu pai sempre deu atenção demais para a vida social dele, deixando a família de lado. Difícil para aceitar. Isso, Paty, é muito comum, tá? Principalmente para pessoas do Eneagrama do tipo 3. São pessoas que elas buscam reconhecimento, e reconhecimento muitas vezes na sociedade, tá? Mas também é um pai com suas dores, entende? É um pai que, teu pai aí, Paty, provavelmente também buscava um reconhecimento que ele não teve dos pais na vida social, entende? E vem você e tá seguindo a mesma coisa que ele. Falta do pai, tá? E isso é interessante. E quando a gente compreende, a gente toma o que teve do pai. E o que faltou, você pode buscar ainda se ele tá vivo, né? Rosângela, os dois tiveram a mesma doença. Em uns meses antes de morrer, ele pediu para levar ela para pedir perdão. Morreram com 34 dias de diferença. Interessante, né? O amor que diz eu sigo você na morte. Tem esse amor aí. Amor cego. Kênia, meu pai foi pai e mãe. Sempre estive muito próxima a ele, mas ele faleceu há 7 anos. Ainda hoje me sinto perdida. Nunca fui próxima da minha mãe e me sinto meio culpada por não dar mais atenção a ela. Então, Kênia, se a mamãe tá viva, você pode reaver o que ficou, digamos assim, aberto em relação a ela. E às vezes você não se identifica com a mãe, às vezes, tá, gente? Eu sempre falo de possibilidades aqui porque eu não tô atendendo vocês de forma individual. Então, muitas vezes, uma filha que se dá muito bem com o pai, ela se coloca como mulher do pai em alma. E aí ela afronta a mãe. Porém, ela perde tanto com isso. E às vezes isso vem porque a mãe tem um amor não resolvido do passado, ou o pai tem uma mulher que não foi bem resolvida do passado, e você entra num papel de representar essa mulher, ou esse namorado da mãe não visto, ou ex-marido, ou amor não vivido. Tá? As possibilidades são infinitas de você não conseguir acessar sua mãe. E isso vai te tirando tua força, Kênia, porque você tem a sua força no feminino. Então, se você tem a sua mãe viva, não espere o caixão. Olhe para ela, né? E o papai, sim, eu penso que quando se perde um pai, uma mãe, porque chega um momento na vida que você vai pedir um direcionamento, uma opinião e não tá ali. E às vezes não é nem para saber a opinião, é para ter onde ir. É como se o porto seguro tivesse ido embora. E faz parte da vida. Claro que é desafiador, doloroso, porém também é algo que a gente precisa passar pelo luto da perda de pessoas que amamos, né? E aí vem as fases de não aceitação, a fase de raiva, a fase de eu devia ter feito diferente, a fase de depressão e tristeza e depois uma concordância. Aconteceu. Né? E talvez a gente aprenda a lidar um pouco mais com a vida depois que a gente perde pessoas que a gente ama, porque a gente sabe que é passageiro, né? A vida é passageira, então aproveite e desfrute das pessoas. E tenha menos medo, porque o que de pior pode te acontecer, né? Denise, meu pai não demonstra afeto. Sei que ele nos ama, mas ele não demonstra. Preciso trabalhar isso em mim, pois eu sinto falta de um eu te amo dele. Eu me sinto insegura e também não consigo firmar um relacionamento.
Isso, Denise, provavelmente tá aí, né? E não ouvir um eu te amo do teu pai não é sinal que ele não te ama. Provavelmente ele tem uma outra forma de amar com você. Talvez seja pagando as contas, talvez seja abraçando, talvez seja presenteando, estando por perto. Às vezes é outra forma. Ou às vezes ele não tem amor para passar mesmo. Né, gente? Lembrar que os pais são um ser humano. E muitos têm dores, têm faltas, têm defeitos, têm qualidades também. Tá? E talvez você possa ir dizer pro seu pai que você o ama. Já pensou nisso? Já fez isso? Bia. Deixa eu ficar de olho no horário ali. E quando a filha ama mais o pai do que a mãe, tem algum significado? Sim, Bia. O equilíbrio vem na nossa vida quando a gente consegue estar no mesmo limiar com pai e mãe. Você pode talvez ter uma melhor sintonia com um e outro, porque às vezes a gente é mais parecido com um dos pais. Porém, o amor tem que estar equilibrado. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe igual. Mas talvez uma afinidade maior com um ou com o outro. O problema é quando eu tiro um da jogada. Aí problemas vêm. Porque pai e mãe, gente, eles se uniram para formar a gente. Para formar ali, mórula, né? Formar o serzinho que nasce. Então você precisa dos dois para tua vida, para seguir, para o sucesso, para a felicidade. Hoje eu postei uma frase, né? Só abraça o mundo quem ama os pais, quem respeita os pais. E eu posso não amar o que os meus pais fizeram. Posso não amar o que eu passei. Porque às vezes você foi abusado fisicamente, emocionalmente, verbalmente. Às vezes você apanhou pra caramba. Tem que amar isso? Não, você não vai amar isso. Mas amar o pai e a mãe que deram a vida, esse sim é possível o amor. Tá? Aline. Isso, Aline, já falei sobre isso. Até falei de você. Não sei se você não estava aqui na live falando sobre o pai falecido. Que a gente se resolve com o pai na gente. Não importa se o pai e a mãe morreu. Eles seguem em você. Gente, nós somos pai e mãe. Se olha no espelho. Ou você é fisicamente, ou é o jeitinho de ser, ou é o jeitinho de sofrer, ou é o jeitinho de ter sucesso, que tem coisa boa que a gente herda também. E tá aqui, pai e mãe. Então, resolver é aqui. Tem teus pais vivos? Vai resolver com os pais vivos. E às vezes tem pais vivos que são muito disfuncionais, que também não tem o que fazer. Tá? Tem pais que é concordar que eles têm as dores e a toxicidade deles e se afastar. Nem sempre a gente deve ficar próximo dos pais. A proximidade dos pais está na infância. Depois que passou ali da adolescência para a fase adulta, os pais começam a ter que estar dentro de nós. Eu coloco meus pais dentro de mim. Por que as meditações são tão poderosas? Eu coloco meus pais dentro de mim. E agora o que faltou, eu vou pegar a minha criança e vou ninar. Vem cá, vou te dar o que faltou. E muito do que a gente julga nos pais, a gente para de julgar quando tem os próprios filhos, gente. Porque é só quando você tiver teus próprios filhos que você vai entender por que eles falavam 1000 vezes para você cuidar com quem você anda. Você só vai entender quando você tiver filhos por que eles diziam para você não pegar carona com qualquer um. Por que eles enchiam o saco com a tua alimentação. Por que mandava escovar dente, tomar banho. Pô, que chato, de novo falando isso, eu já sei. Vocês acham que é bacana ser o pai e a mãe ranzinza? É mais fácil ser o pai e a mãe que deixa tudo. Permissivo, bonzinho, amigão, ó. Mas bons pais são aqueles que impõem limites em tal quantidade que você chega a ficar cansado de morar com eles e diz, cansei, vou embora. Olha, pai e mãe maravilhosos que fazem isso. Pega a malinha e vai embora, vai criar a tua vida. E aí lá na vida lá fora a gente começa a perceber, caraca, como era bom ter alguém para limpar, passar, cozinhar, pagar as contas, né? Ô, Laia, interessante. Sueli, ontem era aniversário do pai que faleceu há 2 meses.
E 5 mesmo, meu irmão, 2 pessoas que amava, não foi fácil. O dia de ontem e de hoje sem ele. Imagino, Sueli, como eu disse, eu não imagino, eu imagino porque eu já perdi uma pessoa que eu amo muito e não é algo fácil, né? É saber que no outro dia não vai estar ali, é saber que eu vou ligar e não vai atender. E são desafios, e é interessante quando pessoas próximas morrem juntas. Entra muito aí o que se diz do amor cego, de eu sigo você na morte. Porque quando morre alguém que a gente ama muito, há uma certa tendência da gente querer seguir essa pessoa, encontrar essa pessoa. Há uma certa tendência. E aí vem a parte de fazer todo o luto, que você está começando há pouco tempo, que tudo isso passou, vai passar todas as fases que eu falei, e até conseguir lidar com a situação. E como eu disse, o que a gente aprende, né? Que um dia você vai sair de casa e não vai voltar. Ou a pessoa que você ama não vai voltar. Então isso eu sempre digo para não ficar brigados. Essa é uma coisa que eu sempre falei no nosso casamento, de não sair brigado. Porque eu não sei o dia que a outra pessoa vai sair e não vai voltar. E aí como fica tudo isso? Dá para resolver? Claro que vai dar para resolver, mas fica uma culpa. Carol, não sinto amor pelo meu pai. Carol, como eu disse, você pode não sentir amor pelo que o seu pai fez, ou pela figura ausente, ou pelo que ele não fez. Mas o amor pelos pais ele existe. O amor pelo pai e pela mãe existe, está aqui. E tem filhos que se matam por amor aos pais, que fracassam, que são pobres, que são doentes, que são tristes, porque amam seu pai e sua mãe. A gente ama pai e mãe. Mas como eu disse antes, você pode não amar o que eles fizeram ou o que eles deixaram de fazer. Mas pai e mãe somos nós, então se eu digo que eu não sinto amor pelo meu pai, eu não sinto amor por mim mesma. E aí, como é que tá a tua autoestima? Como é que tá a tua autoconfiança? Conseguem entender? Gabi, eu amo demais os meus pais, troco a minha vida por deles. Olha aí que eu tô falando, Gabi. Isso é um amor cego. Porque eu tirar minha vida não salva os meus pais. Eu tenho que amar os meus pais como meus pais. Num equilíbrio. E eu amo a mim. E eu me amo. E por me amar e amar meus pais, eu tenho sucesso, eu tenho felicidade, eu tenho saúde. Porque isso é uma forma de honrar os pais. Muitas vezes a pessoa que diz, eu não quero saber do meu pai, eu não quero saber da minha mãe. Ó, indiferente. Tô nem aí. Normalmente são pessoas que vão se punir fracassando. E sabem por quê? Porque quando você tá pobre, tá doente, tá triste, os seus pais se perguntam, aonde eu errei com essa pessoa? Então é uma forma de se vingar dos pais. Então cuide. Se você não tá se punindo, fracassando, por raiva dos pais. Uma dinâmica extremamente comum em consultório. A vida da pessoa não anda, não vai pra frente. Não é legal, né? Bia, tudo bem que tudo tem que ter equilíbrio. Faz um ano que faço terapia. Agora que estou começando a entender muita coisa. Isso, Bia. Que bom que vocês estão buscando, que bom que vocês estão estudando. Porque tem pessoas que nunca conhecem isso daqui, nunca conhecem toda essa... quando eu falo para vocês, eu falo de conhecimento de constelação, de PNL, de subconsciente, tá, gente? O que eu falo aqui é embasado em muitos estudos práticos, principalmente da minha história de vida, e também teóricos. Então, quando eu digo a vocês, se resolvam com seus pais, mas não vai se resolver com seus pais só para ter dinheiro, só para ir bem na relação. Queira olhar para quem te deu a vida. Queira olhar para quem é o responsável por você estar aqui. Simples assim. E aí as portas começam a se abrir. As coisas começam a acontecer. Eu sei que tem dor aí dentro. Eu sei que talvez houve agressividade, houve falta de carinho, houve falta de atenção.
É o que tinha. Infelizmente, tem pessoas que têm a oportunidade de te dar a vida, e isso já é grandioso. Bia, fez 5 constelações, Bia. Cuidado, tá? Não indico fazer tantas constelações. Constelação é algo sagrado. E é algo que leva anos atuando sobre a alma da gente. Tá? Quando você faz muitas constelações, é importante cuidar para você não começar a ficar confusa. Tá bem? Fábio, como compreender a superproteção de uma mãe? Aquela superproteção que faz nos sentir sufocada. Então, muitas vezes a mãe, ela é tóxica. O pai também. Às vezes os pais acham que estão fazendo a melhor coisa do mundo, mantendo financeiramente os filhos, deixando debaixo da asa para morar junto, ou sufocando com cuidados demais. E tudo isso, por mais que os pais pensem que estão fazendo bem, eles não estão. Porque eles estão dizendo de forma inconsciente para os filhos, vocês não conseguem, você não vive sem mim não, você precisa de mim, você não dá certo sozinho. Essa é a mensagem que passa. Então tem momentos que, se a gente tem pais super protetores, que a gente precisa dizer, é o suficiente, agora eu sigo sozinha, agora eu sigo sozinho. Ou, obrigada por tudo, e eu preciso me afastar um pouco, para que eu possa seguir com minhas próprias pernas. Entende? Ai, Fábio, mas os pais têm condição e eles ajudam. Aos pouquinhos, se afastando. Receba com amor o que eles têm, né? Porém, você vai notar, à medida que você começa a andar com as suas próprias pernas, você começa a crescer. Você começa a crescer dentro do seu financeiro, você começa a crescer dentro dos seus relacionamentos. Porque às vezes, se você é muito cuidado pelo pai e pela mãe, você não consegue manter um relacionamento. Pra que casar? Tá tão tranquilo, tão estável, né? Tão seguro. Aí você não consegue manter um relacionamento de casal e você não consegue se realizar financeiramente, porque você tem que ficar mal para voltar para casa dos pais. Tem filhos, gente, que se drogam, que tem problemas com drogas porque eles precisam voltar para casa. E os pais muitas vezes criam esses filhos. Volta para casa, filho e filha. Sério, Bia, sério, constelação é uma cirurgia na alma, deve ser feito com muito respeito. Não é para ficar fazendo uma atrás da outra. Você pode participar de constelações de outras pessoas, porque ao participar a gente se cura também. As próprias, o mínimo possível. Você pode fazer uma constelação de profissional, que ela vem mais como esqueci o nome agora, vem mais como uma consulta de direcionamento. Mas constelação, porque às vezes você trabalha, o pai, a mãe já tá trabalhando relacionamento, já tá trabalhando financeiro, já tá trabalhando um monte de coisa, tá? Então não é algo para estar fazendo muitas vezes não. E como eu disse, às vezes demora anos atuando uma constelação. Então a gente precisa de ter paciência, né? Com quem que a gente aprende a ter paz